Olá, mulheres positivas! Chegou o momento de homenagear e relembrar todas as mulheres fantásticas que passaram por aqui nesse ano. E elas nos presentearam com histórias inspirando você aí de casa a alcançar cada um dos seus objetivos e sonhos. Então, que comece a retrospectiva Mulheres Positivas 2025. E a primeira convidada do ano foi a Carol Martinelli, fundadora da Carol Coxinhas. Quem é que não ama uma boa coxinha? E ela deu uma dica essencial para quem é empreendedor e quer acelerar o crescimento do seu negócio. Roda aí. Totalmente. Acho que você tem os períodos, se você está começando a empreender, você vai focar muito no operacional, porque o negócio está acontecendo. Você é marketing, você é vendas, você é social media, você é o financeiro. Só que a partir do momento que você começa a crescer um pouco mais, eu preciso trazer pessoas junto comigo que vão complementar as minhas habilidades. E aí eu vejo o que tem no operacional que eu posso delegar para eu subir para o próximo nível. O que faz o negócio crescer não é quem está na base, não é aquela pessoa que está ali fazendo a mesma coisa há 20 anos. Eu conheço negócios espetaculares, que o dono está no mesmo lugar, do mesmo jeito, há 20 anos. Eu acho até injusto, é um produto bom, mas 20 anos é muito tempo para você ficar do mesmo tamanho. Então, se você quer crescer hoje, e todo mundo tem que crescer, porque negócios que não crescem tende a morrer. Quem não cresce, desaparece do mercado. Você tem que fazer o seu negócio performar. E quem está aqui fazendo o negócio funcionar, não tem tempo para fazer ele crescer. Então, vamos sair da base. Você já fez a sua base, agora você tem que ir para os próximos níveis, porque o negócio cresce quando você sobe na pirâmide. Logo depois da Carol, tivemos a presença da maravilhosa Virgínia Mendes, a primeira-dama do Mato Grosso do Sul. E ela nos deu uma verdadeira aula sobre a importância da empatia pelo próximo. Olha, eu acho que, assim, eu tive o câncer, aí eu tive depois uma cirurgia de coração em seguida, tive depois retirada do útero para não ter um segundo câncer. Então, eu acho, assim, que para mim é a fé. A fé em Deus. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito muito em Deus. Eu acredito que se Deus me deixou aqui, se eu passei por tudo isso, é porque Ele tem uma missão na minha vida e eu tenho que cumprir essa missão. Então, a minha fé, eu me entreguei para Deus. Falei, Deus, se for a minha hora, o Senhor me leva, só cuida dos meus filhos e da minha família. Mas se não for a minha hora, me diz o que o Senhor quer de mim, o que eu preciso fazer. E eu me apego e rezo todas as noites e peço para Deus me orientar o que é melhor. Então, assim, eu acho que quando eu cuido das pessoas mais carentes, quando eu vou no lixão, quando eu vou onde ninguém vai, eu estou fazendo o que eu acho que Deus pede para mim, entendeu? E aonde ninguém olha, aqueles que são invisíveis, que às vezes a pessoa que a gente leva uma marmita na rua, que está sem comer, a gente vai, leva, entrega, e isso faz muito bem para mim, para minha alma. Um beijo enorme, Virgínia, e parabéns pelo seu trabalho. Esther Chatan, nossa próxima mulher positiva, CEO da Ornari, também esteve aqui e abordou um tema crucial: como equilibrar os pratinhos entre ser uma mãe e uma empresária de sucesso. Agora, essa ideia de que a gente não possa ter filhos porque tem que trabalhar é diferente. Eu diria que se você decidir ter filhos, que eu acho uma ótima ideia, é maravilhoso, né? Certo? Eu amo também. Você precisa ter ajuda. Ajuda de ou marido, ou uma família, ou pessoas que possam colaborar, que fiquem na sua casa enquanto você está fora trabalhando, que você consiga administrar de uma maneira que tenha tudo na sua casa, que você tenha o jantar pronto, que as pessoas cuidem do lar, os remédios atualizados, né? São coisas muito importantes. Agora, tudo faz parte. Você vai dar um pouco de tempo para cada situação. Não dá para sermos perfeitas em nenhum quesito. Impossível, que nessa terra a gente veio para melhorar. Então, dar um pouco de você para cada etapa, para cada personagem, que nós carregamos vários pratos, de mãe, de filha, de irmã, de amiga. Tudo faz parte e não dá para você tirar um pedaço e ficar com outro. Tudo é importante. Esther, como sempre, maravilhosa. E a nossa próxima mulher positiva,
Diretora de marketing da Revo, Patrícia Adib, deixou um recado muito especial sobre um ingrediente essencial para o sucesso. Ter paixão naquilo que se faz. Afinal, quem é que não quer amar o próprio trabalho? A paixão pelo que você está fazendo, seja o que for, né? Que se a gente faz ali com a vontade de fazer o melhor, com aquela dedicação, acreditando, né? E se comprometendo com aquele trabalho, metade do caminho ali a gente já tem de ser um sucesso, de dar certo. E na pior das hipóteses, né? De você ter de fato vivenciado aquilo e ter uma realização e não fazer as coisas mornas. Ah, tô fazendo por fazer. Porque cada hora do teu dia é uma hora a menos na tua vida. Nosso tempo é o nosso bem mais precioso, né? Que no final das contas é o que a gente está discutindo aqui. Mobilidade urbana, trânsito, tempo, seu bem mais precioso. Onde que você quer alocar seu bem mais precioso, seu tempo? Exato. Paty, foi maravilhoso tê-la aqui conosco e como uma grande parceira do Mulheres Positivas. E a nossa próxima Mulher Positiva é mais que especial. Ela é vice-presidente de marketing do Bradesco. Natália Garcia compartilhou conosco um ponto de vista mais que poderoso, assim como ela. E hoje, Fá, uma das coisas que eu acredito que a gente precisa fazer, e eu estou tentando cada vez me doutrinar para isso, com toda a loucura do trabalho, né, a correria de amigo, de tudo que a gente tem que dar conta, é tentando trazer cada dia a minha imperfeição. Então, eu assumi que eu sou imperfeita, que eu não vou conseguir segurar todos os pratos girando ao mesmo tempo, que aquilo era uma cobrança diária, eu dormia devendo, continuo dormindo devendo, mas hoje eu durmo melhor, porque eu cheguei à conclusão que eu também não preciso largar os pratos e quebrar, mas eu posso apoiar ele devagar, eu posso escolher agora levantar de novo outro que eu tinha deixado. Então, eu acho que girar todos os pratos, eu já vi que eu não vou ser capaz. Nós não somos, né? Então, como aprender a lidar com isso e não necessariamente querer equilibrar todos os pratos, porque a gente não vai conseguir. A gente vai se consumir, não seremos boas mães, né? Não daremos nunca a atenção necessária e, ao mesmo tempo, a cobrança para a gente é um negócio louco. A gente nunca vai ser feliz se a gente pensar que a gente tem que dar conta de tantos pratinhos. Então, essa é uma dinâmica que eu tenho adotado e que eu acho que tem dado certo. Vamos combinar que todas nós temos defeito e o mais importante é saber lidar com isso de forma construtiva e positiva. Nossa próxima Mulher Positiva, a Gleice Damasceno, nos trouxe um ensinamento inspirador que todas devemos levar para a vida. Levanta e faz. Vamos conferir esse momento? Acho que a mensagem que eu quero passar é olhem para as meninas jovens, sabe? Tipo assim, ajuda aquela menina de 12 anos, que eu acho que foi uma fase muito importante ali da minha vida, onde eu precisava de alguém para dizer, vai, você vai conseguir, vai, mesmo em todas as adversidades da minha vida, assim, sabe? Eu acho que o que me salvou foi Deus, obviamente, ali, mas foi pensar positivo, foi criar a minha realidade na minha cabeça e falar, vai ser possível. E também com muita força de vontade, de acreditar, sabe? Então, se você tem uma ideia, faz, sabe? As ideias estão aqui. Se você não faz, alguém vai fazer. Então, se você está com uma vontade de fazer algo na sua vida, agora, se você tem uma ideia, um projeto, só vai lá e faz. Porque eu lembro que um dia eu estava no sofá e eu acordei, eu falei assim, eu queria muito construir uma quadra esportiva naquele lugar ali. E eu lembro que eu levantei, eu comecei a ir, escrevi uma abaixo-assinado, assim, de mão mesmo, e comecei a ir de casa em casa pedindo para a comunidade me ajudar a levantar uma quadra, sabe? E hoje a gente tem um projeto para uma quadra e tem um bairro que a gente conseguiu criar uma quadra, sabe? E tantos projetos que eu fiz só de ter aquela ideia de ir, de fazer, sabe? Então, acho que mais do que você ficar na sua casa procrastinando, tipo, levanta e faz, sabe? Vai lá, faz acontecer. Fofucha demais a Gleice. E esteve aqui também, ninguém menos, ninguém mais do que a Cecília Preto, CMO da CIA. E ela trouxe uma reflexão muito importante sobre o poder e a necessidade de saber dizer não. Aprendi muito hoje e espero que vocês também. Você sempre se cobrou demais? Sempre. Sempre me cobrei muito. Sempre me cobrei muito. Será que não foi isso que te fez virar quem você é? Uma parte sim, mas a que custo, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa em algum momento também
entender, e a maturidade nos ajuda muito a isso, a entender até quais são os limites efetivos, né? O que vale a pena e o que não vale a pena, né? E hoje eu consigo, de forma muito mais calma e serena, tomar algumas decisões e dizer não para determinadas situações, que é um processo. Eu tenho dificuldade de falar não também, me identifico. É muito difícil dizer não, porque quando a gente diz não, você está abrindo mão de alguma coisa, né? E o abrir mão de algo tem uma consequência. Então, e a gente que quer estar em tudo, quer ocupar todos os espaços, acha que tem que ser onipresente, mas quando você está onipresente, você não está em lugar nenhum. No marketing, eu com meus times, eu sempre falo, quem vai me escutar do time já sabe que eu falo que quem fala muito não fala nada das marcas. Marca que fala muita coisa não fala nada, a gente tem que ter uma mensagem. Isso se aplica à nossa vida. Se você quer estar em 50 lugares diferentes, chega uma hora que teu corpo vai falar. Cissa, fica aqui o nosso muito obrigada. E a nossa próxima mulher positiva, mais carismática impossível, Beth Zafir, deixou um lindo e emocionante recado para todas as nossas espectadoras. Acredite no teu potencial, vivam as suas próprias vidas, não as vidas dos outros. Acreditem em você mesma. Não vivam outras vidas, vivam as suas próprias. Sejam felizes o tempo todo. Riam de tudo, achem graça na vida, que a vida é uma maravilha. Tem toda a razão. Adorei esse conselho. Acho que a gente vai começar a rir mais também, né, Mai? Não é? Estamos rindo pouco Tem ultimamente. gargalhadas. Tem toda a razão. Não é? E sejam verdadeiras, principalmente. Não mintam, vocês nunca vão esquecer o que falaram. Sejam verdadeiras sempre. É a melhor coisa. Beth, um beijo enorme, você é maravilhosa. E para fechar esse bloco com chave de ouro, vamos relembrar as palavras da mais que inspiradora Tassiana Lopes, CMO da Mastercard. Bem, eu acho que o principal recado que me ajudou muito assim é entender que coragem não é ausência de medo. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque está com medo, né? Você tem ali algum desejo pulsando dentro de você e acaba não fazendo, que tem ainda um receio de fazer isso. Mas coragem é quando a gente tem medo e faz assim mesmo. Então, se tem algo, algum desejo pulsando dentro de você, vá em frente, engole o medo e que as coisas vão acontecer e você é mais capaz do que você imagina. Muito obrigada, Tassi. Tá maravilhoso relembrar todos esses momentos, mas agora eu tenho um recado para todas as mulheres. Já imaginou se candidatar às vagas das melhores empresas do mercado? Ou então fazer cursos gratuitos que aumentem o seu conhecimento e te ajudem a se desenvolver? A TIM acredita que a equidade de gênero é possível. Por isso, se juntou com Mulheres Positivas para abrir ainda mais caminhos e criar oportunidades para você ir cada vez mais longe. No app Mulheres Positivas, você encontra cursos gratuitos, vagas de emprego, apoio jurídico e a funcionalidade Caminho Delas, que te ajuda a planejar rotas mais seguras para qualquer destino. E para quem é cliente TIM, tem muito mais. E-books, currículo feito por inteligência artificial, apoio psicológico e podcasts gratuitos. E o melhor de tudo isso, sem descontar nada da sua internet. Pega o seu celular e aponta aqui para o QR Code que está aparecendo na tela. E baixe agora o Mulheres Positivas e faça parte desse movimento. A equidade de gênero é sim possível e não pode mais esperar. TIM, imagine as possibilidades. E é isso aí, Mulheres Positivas. Então baixem o app que eu tenho certeza que vocês vão adorar e indiquem para suas amigas. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta hoje, primeiro dia do ano. Espero que vocês tenham tido uma virada maravilhosa. E nós vamos começar agora o segundo bloco com a Karen Rios, que deixou uma mensagem mais que poderosa para todas nós. Não desistam. A força, embora seja muito difícil em alguns momentos, ela está dentro da gente, está dentro de você. Nós somos mulheres fantásticas. O ser feminino é uma coisa fantástica. Só de pensar que a gente consegue gerar e dar a vida para um outro ser humano, que se não fosse por causa das mulheres, em absoluto, os homens também precisam deles. A gente precisa de vocês em algum momento. Mas nem sempre. Mas nem sempre. E olha, cada vez menos, e que bom que está havendo esse equilíbrio de alguma maneira.
né? Não desistam, se amem, se cuidem, vamos nos unir, nos cuidar. Acho que a sororidade sempre é muito bem-vinda de ser exercitada, sabe? Sucesso, Master! E o próximo recado é da querida Paula Lindenberg, CEO da Diageo, que compartilhou uma visão de liderança e inovação. Tem um TED Talk que eu adoro, que chama Ensine para as meninas coragem e não perfeição. E o que esse TED Talk fala é que nós, meninas, a gente vai crescendo sendo educada para tomar cuidado, para a gente não se machucar, para a gente não se arriscar. Enquanto muitas vezes os meninos são educados para ir para o esporte, para ser corajoso, né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, quando a gente vira adulto, muitas vezes as mulheres se colocam num lugar de não agarrar oportunidades se elas não se sentirem 100% qualificadas para aquele cargo, para aquela posição. Enquanto que os homens se arriscam mais, eles já fizeram mais isso. E o fato de você se arriscar te dá mais margem de aprendizado. O fato de você falhar, de você errar, também é fundamental para a gente aprender. Então, se você fica nesse lugar mais restrito, você aprende menos. E, portanto, pode ficar mais restrita às suas condições de crescimento. Enquanto que os homens, eu acho que tem, muitas vezes, isso é claro, estou generalizando, mas tem uma postura de, mesmo não estando pronto, ir lá e tentar. Então, o meu conselho nesse sentido seria levantar a mão, sabe assim? Tem uma oportunidade, por mais que você não se sinta 100% pronta, agarra, porque você vai aprender. Essa ideia de que para ter sucesso a gente não pode cometer erro, eu acho que é uma ideia que a gente tem que abandonar. Inspiração pura a Lindenberg. E a nossa próxima convidada, Rachel Maia, deixou mais do que uma dica. Ela abriu o coração e falou profundamente sobre as suas raízes e a sua trajetória. Para mim, é algo que deve ser respeitado. Pai e mãe, eles têm um lugar para mim, repito, para mim e para os meus 7 irmãos, pai e mãe têm um lugar sagrado. E, para além disso, eu sou mãe também. Então, eu passo para os meus filhos todo o amor, respeito e carinho da forma que eu respeitei os meus pais. Então, isso é muito importante. Então, meu pai, ele trabalhou como faxineiro na antiga aviação aérea, né? Aviações Aéreas de São Paulo, é muito bacana. Mas ele veio de Minas, começou como faxineiro e ele era um autodidata. Um beijo enorme, Rachel. E a nossa próxima convidada, CEO do Grupo CRM, Renata Vick, deixou sua marca aqui e compartilhou uma mensagem muito importante para meninas e mulheres preservarem a própria saúde. Encarar essa realidade, a realidade de que o limite não é limitante, né? Ou seja, existe um limite e ali ele se torna intransponível. Em muitos momentos da minha vida, onde eu me vi numa situação limite extrema, em pivôs rígidos, em grandes movimentos que eu tive que fazer inflexões estratégicas, eu entendi que o limite era só um convite para que eu conseguisse encontrar ali o combustível que faltava, a ambição positiva, a ambição ela é positiva, para virar o jogo e ir além. Então, momentos de altíssima vulnerabilidade, cenários adversos, como muitos que a gente já passou, me forjou uma mulher mais forte, porque eu vi que o limite não era limitante para seguir em frente. Mais que inspiradora. E a nossa próxima convidada, Juliana Rochel, CMO do Nubank, nos falou sobre a importância e o poder dos nãos estratégicos na construção de uma carreira de sucesso. Qual foi um não importante na sua vida? Algum não que você tomou que na hora foi ruim, mas depois você repensou, refletiu e falou, esse não... Gente, o que mais tem é não, né? É difícil escolher um não, meu Deus, tem muitos nãos. Muitos, né? Mas sabe o que eu acho que é a questão do não? Eu vou pensar que não foi esse, mas para mim, o não, e não que eu seja... Eu sou um pouco teimosa, não vou mentir, sou um pouco teimosa. Mas é bom. Um pouco teimosa eu sou. Você tá atrás do seu sonho. Mas o não, ele me vem no lugar... Eu tento e eu acho que eu consegui isso agora, né, já com um pouco mais madura, de não ser algo que eu vejo pessoal. Não é um não para Juliana, é um não para aquele momento, para aquele contexto, enfim.
E se você sai do lugar do pessoal, você trata com ele de maneira um pouco mais leve, você busca outras alternativas. Quando vai pro pessoal, aí o que você fica? Amargurada. Vítima. Vítima, porque o mundo não me escuta, ninguém... Tem que sair, porque não é sobre você, sai. Nada é sobre você no Sai, final, é sempre sobre o outro. Exatamente, então sai desse lugar, busca uma forma de olhar para isso um pouco mais ampla. E se de fato aquela tua ideia, aquela tua desejo é tão significativo assim, vamos buscar outra rota. E também entender que tem hora que o não é não, cara. Então assim, vamos embora, vamos para a próxima, minha gente. Ju, te espero aqui de novo, hein? E a nossa próxima convidada, uma fofura em pessoa. A nossa querida Pequena Lô conseguiu uma brecha na agenda super disputada e veio aqui deixar um recado exclusivo para vocês. Eu acho que principalmente para as mulheres, igual eu estava falando, com a comparação na realidade que a gente vive hoje. Porque eu acho que a mensagem que fica, a não comparação é muito importante para a não frustração vir, sabe? Que eu acho que hoje em dia a gente vive eu contei aqui da capa de revista, e quando eu saí na capa de revista, por que para mim foi tão importante sendo mulher? Porque eu furei uma bolha também não sendo padrão. O meu corpo não é padrão. E não quer dizer que eu não me aceite. Pequena Lô, você é maravilhosa. E a rainha do é bolo é fake, hein? Vivi Cake nos emocionou e falou abertamente sobre todos os seus sonhos. Foi lindo. Eu acho que a principal é que quando você tem um sonho, você tem que acreditar nele, independente do que falarem para você. Não ter vergonha. Eu sempre falo, gente, vergonha não paga boleto. Se vergonha pagasse boleto, seria maravilhoso, né? Porque a gente tem essa tendência de pensar no julgamento da sociedade, o que as pessoas vão pensar de mim. Mas, assim, não tenham vergonha, faça o que você acredita, mas, assim, trabalhe duro, porque um dia você tem que provar que você estava certa. Eu adoro provar que eu estava certa, sabe? Você tem que provar que aquilo valeu a pena. Então, trabalhe muito para depois você olhar na cara da sociedade e falar, olha, eu consegui. E a Vivi Cake trouxe um bolinho aqui pra gente, que foi o fim do mundo, todo mundo amou. Obrigada, Vivi, você arrasa. E agora vamos falar sobre inteligência artificial e como é que a gente consegue usar essa ferramenta para viver melhor. A Aline Sordilli veio aqui e deu um show. O que eu acho, mulheres, usem a IA. Eu não consigo mais viver sem. É muito útil para o trabalho. Tenham senso crítico. Tenham esse senso crítico de pedir, de devolver, de falar isso não está bom, refaça, né? Trate a IA como seu colaborador, né? O seu analista júnior, o seu estagiário. Traz ela para o jogo com você como parte da sua equipe. Ela vai conhecer mais as suas atividades, ela vai te ajudar mais. E para finalizar, ninguém mais, ninguém menos do que a CMO da Stellantis, a Alessandra Souza, com dicas preciosas para você crescer na sua carreira. E muitas vezes a gente entende que para a gente ascender a cargos mais altos, a gente precisa se moldar a sistemas antigos. E isso não quer dizer que são sistemas que seguem funcionando ainda hoje em todos os lugares, em todas as indústrias. Então, de novo, é aquilo que funciona para você. Não é... Mas, assim, ao longo da minha carreira, o que eu descobri é que não é isso, entendeu? Assim, no fim, a gente tem que ser o que a gente é. Não existe um modelo nem para homens e nem para mulheres. E aí, gostaram? Essas foram apenas algumas das entrevistadas incríveis que tivemos nesse ano. E a retrospectiva Mulheres Positivas 2025 fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Um feliz ano novo e um 2026 com muito mais mulheres positivas para todos nós. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!